2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 19. Nós, nesse momento, vamos ler apenas o versículo 19, mas você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos hoje até o versículo 22, tá? Vamos ler esses versículos ao longo da pregação. Então, agora só o verso 19. Quem abriu aí, quem já encontrou, diz amém? Ok, então, diz assim a palavra do Senhor. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Até aqui, nós vamos orar nesse momento. Obrigado, meu irmão. Senhor, o que nós temos diante de nós agora não é apenas uma história do passado, o que nós temos diante de nós é aquilo que o Senhor moveu pessoas para que fosse registrado para nossa edificação como tua palavra. O Senhor quis que nós tivéssemos acesso a essas informações, porque o Senhor quis tratar algo em nós, nos edificar como teu povo por meio daquilo que está registrado aqui. Foi obra do teu Espírito. E eu te peço que esse mesmo Espírito poderoso fale conosco hoje mais uma vez. Os abençoa nesse tempo que vamos estar meditando na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nas últimas duas mensagens, nós temos acompanhado aqui a saga de Tamar, relacionada com esse terrível acontecimento em sua vida, que foi o abuso que ela sofreu. E hoje nós vamos continuar falando e vamos concluir essa sessão aqui de 2 Samuel, que trata sobre o abuso de Tamar. O tema que eu coloquei para a nossa mensagem de hoje é os terríveis efeitos do abuso. Esse é o tema. E, meus irmãos, nós sabemos quantos efeitos destrutivos, terríveis mesmo, um abuso ele pode acarretar na vida de alguém, na vida de mulheres, mas na vida de homens também. Não são apenas mulheres, embora a gente escute muitos casos relacionados a mulheres, há muitos homens, na infância principalmente. E esses efeitos terríveis, quando a gente pensa aqui na infância, eles às vezes são ainda piores, porque a infância é aquela etapa da vida de formação do indivíduo. E o abuso ele traz consequências, efeitos terríveis, drásticos, danosos. Antes da gente olhar algumas coisas aqui no texto, já que eu toquei aqui na questão infantil, deixa só eu dizer para você, porque às vezes a gente não tem essa informação, do que é caracterizado como abuso infantil. Abuso infantil não inclui apenas o ato de conjunção carnal com uma criança, de um adulto com uma criança. Isso também é abuso, mas não só isso que é abuso. Toques íntimos, exposição da criança a imagens, conteúdo ou atividade sexual também é considerado abuso. E um dado terrível sobre o abuso infantil é que ele acontece principalmente em círculos familiares. Geralmente envolve alguém de confiança, que vê aquela criança como uma vítima indefesa, que não
o denunciará. Por isso aqui já fica um conselho, especialmente para os pais. Muito cuidado com seus filhos. Muito cuidado com o que você permite aos seus filhos. Muito cuidado. Eu e a Aline, a gente evita ao máximo deixar as crianças em locais onde nós não vamos estar ali. Nós queremos supervisionar o que está acontecendo. Mas às vezes há uma necessidade. Você pode ter a necessidade de deixar o seu filho com alguém. Como eu falei, os casos de abuso, eles acontecem principalmente com familiares ou pessoas da sua confiança. Afinal de contas, se você já sabia que ali havia um perigo, você não deixaria suas crianças ali. É porque você confia, que você às vezes deixa a criança. Então, um conselho é, se você deixou o seu filho, sua filha em algum lugar com alguém, você pode perguntar depois. Às vezes não precisa você abordar diretamente o assunto, mas você pode perguntar se houve algo estranho ou que deixou a criança desconfortável. Essa é a maneira, talvez, de você conseguir chegar aonde você quer saber, ok? Houve algo estranho, meu filho? Houve algo estranho, minha filha? Teve algo que deixou você desconfortável? Assim a criança ela vai se sentir mais à vontade para relatar algo que às vezes ela nem entende que aconteceu. Então fica aqui esse alerta para os pais, ok? Os efeitos do abuso nas crianças nem sempre eles são percebidos. Crianças que foram abusadas, muitas vezes elas são encontradas brincando depois, rindo depois, e ninguém consegue perceber à primeira vista que houve um abuso ali. Por isso, cuidado, por isso, pergunte, por isso, esteja atento. Mas, além disso, irmãos, existem efeitos físicos e psicológicos sobre as pessoas que sofrem abuso. Alguns exemplos aqui de efeitos físicos. Lesões corporais, como laceração, cortes, hematomas, fraturas. Riscos de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, gravidez. Tudo isso são efeitos físicos que podem acontecer com alguém que sofreu um abuso. Agora, e os efeitos psicológicos? Eu trouxe aqui alguns desses efeitos para vocês. Primeiro, algumas dessas pessoas elas podem ser acometidas de um transtorno de estresse pós-traumático. Só para você ter uma ideia, isso daqui é coisa que acontece com gente que foi afetado por uma guerra. Então é um efeito tão terrível que vítimas de guerra passam pela mesma coisa que pessoas que são abusadas acabam passando também em muitos casos. E o que esse transtorno de estresse pós-traumático ele pode trazer? Quais são as características? Sentimentos de culpa, de vergonha, de medo, pensamentos intrusivos. O que são esses pensamentos intrusivos? Ideias, palavras ou até mesmo imagens mentais que podem aparecer assim de maneira espontânea. A pessoa não estava pensando sobre aquilo, aquilo vem. E que a pessoa ela não quer, ela não queria pensar naquilo, ela não queria imaginar aquilo, ela não queria ver aquilo em sua mente. Pesadelos, flashbacks, né? Aquelas imagens ficam voltando, aquelas lembranças daquele acontecimento ficam voltando, voltando, voltando. Essas pessoas elas tentam evitar lembranças do trauma. Uma outra característica, cognições negativas. O que é isso? Cognições. Cognição tem a ver com a razão, com a capacidade de compreensão. Mas a ideia aqui de cognições negativas tem a ver com pensamentos negativos que afetam como a pessoa interpreta a realidade ao seu redor e interpreta ela mesma. Ela começa a ver por uma ótica negativa, muitas vezes, a realidade ao seu redor e ela própria. Mau humor, hipervigilância. O que é essa hipervigilância? A pessoa fica num estado mental de alerta contínuo. Aquilo foi tão terrível na vida dela que ela fica nesse estado de alerta contínuo.
Inclusive, alerta para perigos que não são reais, muitas vezes. Distúrbios do sono, a pessoa não consegue mais dormir direito. Além de tudo isso daqui, a pessoa pode experimentar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos alimentares, como a anorexia, bulimia, compulsão alimentar, distúrbios sexuais. Alguns exemplos aqui para vocês, tá? Algumas vítimas que passam por isso, às vezes evitam ter relações sexuais, até mesmo com seu próprio marido. Podem ter dificuldades para ter essas relações, podem sentir dor, mesmo não tendo nada aparente. Podem ter dificuldade em confiar nas pessoas ao seu redor, dificuldades em manter relacionamentos longos e duradouros, exatamente porque elas não confiam, mas podem desenvolver vícios em pornografia, masturbação compulsiva, e no caso infantil, sexualização precoce. No portal da Câmara dos Deputados, há uma matéria de audiência pública, onde 5 pessoas afirmam que, devido ao abuso que elas sofreram na infância, elas passaram a se envolver em relacionamentos homossexuais. Depois elas acabaram retornando à prática heterossexual. Tem um estudo do Centro Médico da Vanderbilt University, que inclui mais de 60 mil pessoas em 8 estados, a pesquisa que eles fizeram, e desses 60 mil, 3 mil se identificavam como participantes do grupo LGBTQIA+. E essa pesquisa apontou que 83% de lésbicas, gays, bissexuais e queers reportaram experiências adversas na infância, incluindo abuso sexual e emocional. Então, notem, tanto de coisas podem acometer alguém que foi vítima de um abuso como esse, de uma violência como essa. Além de tudo isso, pode haver problemas de autoestima, comportamentos autodestrutivos, pensamentos suicidas, tudo consequência de um abuso na vida de alguém. Hoje eu quero trabalhar com vocês, à luz do texto que nós temos aqui, 3 efeitos desse abuso. Esses efeitos não apenas na vida de Tamar, na vida também dos seus familiares. E nós vamos ver aqui esses efeitos ao longo dessa exposição. Vamos começar aqui pelo primeiro efeito, esse efeito na vida da própria vítima. Qual é o efeito de um abuso na vida da vítima? Qual foi o efeito na vida de Tamar? A gente leu o verso 19, mas vamos dar uma olhadinha de novo. Capítulo 13, verso 19. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Quantos anos tinha Tamar quando ela foi violentada? O texto bíblico não traz essa informação para nós, mas nós podemos aqui tentar ter uma ideia da idade dessa mulher. Na verdade, eu acredito que Tamar era muito jovem quando passou por essa experiência terrível e traumática. Há um estudioso que diz que a idade correta para o casamento, dentro daquela cultura judaica, deveria ser entre 13 anos, nunca menos do que isso, porque entendia-se que antes dos 13 a criança não estava preparada ainda para produzir uma vida, para engravidar, para manter uma gestação. Então, depois, ali por volta dos 13 anos até os 18 anos de idade. Então, entre 13 e 18, ou melhor, depois dos 13 até os 18, era que acontecia normalmente os casamentos, tá? Ou pelo menos o noivado, quando ali ela se comprometia já com alguém que seria o seu marido, e que já entraria num processo de relacionamento em que aquela pessoa, embora eles ainda não tivessem todos os privilégios e pudessem ter uma relação de intimidade, já eram considerados quase como se fossem marido e mulher, ok? Bom, o fato é que entre os homens eles não deveriam passar dos 20 anos sem contrair um matrimônio, um casamento. A ideia é que
eles precisavam ter filhos jovens, porque naquela cultura a expectativa de vida ela não era tão alta. Era importante, então, que você estivesse vivo para cuidar das crianças, dos filhos que vocês gerariam. Então, por isso, os casamentos eles aconteciam mais cedo. Nós não sabemos com quantos anos Tamar passou por essa experiência terrível. Mas nós sabemos que ela ainda não era casada, não há nenhuma informação de que ela fosse prometida em casamento. Ela usava, inclusive, uma veste que a distinguia como uma virgem filha do rei. Então, ela não deveria ter muito mais do que isso. Ela deveria estar aí entre os seus 14 a 18 anos, talvez 17 anos. Então, uma jovem, talvez no final da sua adolescência, início da sua juventude, essa jovem que está tendo que passar por essa experiência terrível. E o que ela faz quando essa violência acontece com ela? Primeiro, ela coloca cinza sobre a cabeça. Isso aqui é um sinal de luto. Dentro da cultura judaica, quando você vê pessoas que estão diante da perda de alguém, de um ente querido, de uma grande tragédia, essas pessoas elas colocam pó sobre as cabeças, símbolo, cinza sobre as suas cabeças. A pergunta é: quem morreu? Porque Tamar está se expressando como se estivesse no luto, se ninguém morreu. Para essa jovem aqui, morreram suas esperanças, morreram seus sonhos, morreu a sua reputação. Ela provavelmente se via agora incapaz de um dia ter um marido, de gerar filhos. Em outras palavras, para Tamar, embora ela estivesse viva, era como se ela mesma tivesse morrido, por causa daquilo que aconteceu com ela. Ela também rasga a sua túnica. O verso 18 vai dizer que essa túnica era um símbolo da sua virgindade. Olha aí o verso 18. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, uma túnica talar, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Quando chegava na época de casar, então elas passavam a usar essa vestimenta, um símbolo de que elas estavam prontas para o casamento. E, enfim, aqui, essa túnica, ela também, a palavra usada para se referir a ela, dá uma ideia de uma túnica colorida. Então, pode ser que também fosse um símbolo da própria alegria da sua juventude. E ela está agora rasgada, despedaçada. Assim como a sua honra, sua pureza, sua virgindade, sua vida foi rasgada, despedaçada, sua alegria foi rasgada, despedaçada. É assim que Tamar se sente. O texto fala também dela com as mãos sobre a cabeça, andando e chorando. A sua versão pode estar assim. É muito interessante essa expressão, porque andar e chorar é uma expressão, essas duas palavras unidas, que ela aparece normalmente em contextos de grande tragédia, de cativeiro, por exemplo. Aqueles momentos em que as pessoas tinham a sua cidade invadida e de repente elas perdiam a casa, elas perdiam família, elas eram arrancadas dali para se tornarem escravas, longe da sua terra. Essas pessoas iam andando e chorando, às vezes com as mãos na cabeça. Tamar se sente aqui como alguém que foi completamente destruída, arrancada da vida que ela esperava. Ela está diante de uma grande tragédia pessoal. Agora, há uma coisa interessante aqui. Tamar não ficou calada por causa da grande vergonha a qual ela foi submetida. Ela não se calou aqui. O seu choro, o seu grito rasgado, as suas vestes, as cinzas que ela coloca sobre a sua própria cabeça, tudo isso é a expressão de Tamar aqui, a sua atitude de denúncia pública
do terrível abuso, da violência que ela sofreu. Ela está declarando por meio das suas atitudes, por meio do seu choro em alta voz, o que aconteceu com ela. Algo aconteceu, algo terrível aconteceu. E Tamar não está tentando esconder. Ela está tornando isto público. E aqui eu quero já tirar uma aplicação para nós. Eu não sei se alguém aqui passou por isso. O abuso sexual, ele normalmente faz vítimas silenciosas, ou vítimas que são silenciadas. Pessoas guardam isso escondido por muitos anos, até terem a coragem de compartilhar com alguém. Então, não sei se você passou por algo assim, mas o que eu posso dizer é: não se cale. Não se cale. Não se envergonhe, porque o silêncio muitas vezes está atrelado a essa vergonha e deve ser de fato algo terrível compartilhar isso com alguém. Mas não se envergonhe. Vítimas não têm do que se envergonhar. É o abusador que tem que ser envergonhado. É o abusador que tem que ser denunciado, apanhado, a fim de que ele possa ser impedido de continuar abusando de outras pessoas. Outra coisa aqui no nosso texto é que Tamar, aparentemente, ela vai buscar a proteção do seu irmão, a ajuda do seu irmão Absalão. A gente já viu que desde o começo do capítulo 13, Absalão ele vai sendo mencionado. É o irmão de Tamar, o irmão de Tamar. Tamar, irmã de Absalão. Mas até aqui ele não tinha aparecido ainda em cena. Há esse suspense, esse drama, aguardando, essa expectativa, aguardando a aparição de Absalão, porque ele vai ter um papel importantíssimo ao longo dos próximos versículos, inclusive capítulos aqui do livro de 2 Samuel. Ela vai buscar a proteção do seu irmão. E antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero já também trazer mais uma aplicação para nós. Se você passou por isso, ou se você tem acompanhado alguém que passou por isso, busque ajuda com quem realmente possa ajudar. Não é apenas buscar contar para alguém, compartilhar com alguém, mas buscar ajuda com quem realmente pode ajudar. Busque pessoas que possam estar ao seu lado, que possam buscar os meios legais necessários para ajudar. Mas busque alguém com quem você possa compartilhar e possa ajudá-lo. Por que ela buscou Absalão, seu irmão, e não Davi, que além de ser seu pai, era o rei de Israel e, portanto, tinha o poder legal de aplicar sanções nesse caso aqui? Por que ela buscou Absalão e não seu pai e rei Davi? Alguns estudiosos entendem que em famílias poligâmicas, como era o caso aqui, né, a família de Davi, o irmão mais velho, por parte de pai e de mãe, era responsável pelos seus irmãos que também compartilhavam o mesmo pai e a mesma mãe. Então, Davi, ele tinha várias esposas, mas aqui ele tinha Absalão e Tamar, que eram suas filhas e filhas também da mesma mãe. Então, nesse caso, o mais velho, que seria Absalão, ele seria responsável pela sua irmã. Ele teria a responsabilidade de cuidar, de proteger, de buscar os seus interesses. Há também uma possibilidade de que Tamar ela não acreditasse que ao buscar Davi, seu pai, o rei, ele realmente resolveria o problema. Ele faria o que deveria fazer, o que a lei mandava. Talvez ela não acreditasse que ele resolveria o problema. Infelizmente, a gente olha assim, como assim? Era o pai dela. Mas quantas pessoas vítimas de abuso não têm coragem de contar para o próprio pai, para a mãe, porque acham que eles não vão acreditar, eles não vão apoiar, eles vão julgar, eles não vão
buscar resolver o problema. Bom, o que poderia ser feito nesse caso? O que a lei determinava que fosse feito diante de um crime como esse? Diante de uma situação terrível como essa? Vamos lembrar que aqui nós estamos diante de dois crimes de acordo com a lei de Israel, a lei de Deus. O primeiro crime era o incesto. Aminon, o abusador, era irmão, meio-irmão, irmão apenas por parte de pai, de Tamar. E uma relação incestuosa entre irmãos, parentes próximos, era considerada uma violação da lei de Deus. Além desse crime, havia também o crime aqui do abuso em si. Então vamos dar uma olhadinha o que a lei determinava para esses casos. O primeiro texto é Levítico capítulo 20, verso 17. Terceiro livro do Antigo Testamento, da lei de Moisés, Levítico capítulo 20, verso 17. Olha o que o texto diz. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O crime, no caso de incesto, era punido com pena capital. Ele seria eliminado. Ok? O segundo, Deuteronômio, capítulo 20, versos de 23 a 29. Esse texto ele vai falar sobre agora o caso de abuso. É o segundo crime. Deuteronômio 20, do 23 ao 29. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deuteronômio 20, a partir do verso 23. Perdão, Deuteronômio 22, tá? A partir do verso 23. Diz assim: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal no meio de vocês. Até aqui por enquanto. Eu entendo que esse texto ele vai tratar de 3 casos distintos. Então eu vou olhar caso a caso. Esse primeiro caso aqui, o que é isso? Para mim o ponto aqui envolve não necessariamente abuso. Aqui o fato dessa moça, dessa jovem, ela ser prometida em casamento. Lembra que eu falei para vocês que nessa situação ela era considerada já como se fosse casada? Então, ela ter uma relação com alguém que não era o seu noivo, a pessoa prometida, aquilo seria considerado o quê? Adultério. Certo? Então, esse problema, esse primeiro, ele já envolve um problema relacionado ao adultério, tá? Mas tem uma outra questão. Ela está numa cidade, um ambiente cercado de pessoas, de casas próximas. As cidades possuíam as casas muito próximas umas das outras, ficavam ali em torno de uma muralha, normalmente. E ela poderia clamar por socorro, ela poderia gritar por socorro. O fato de ela não ter feito isso pressupunha que aquele relacionamento não tinha sido um abuso, mas um relacionamento consensual. Então eu entendo que esse primeiro caso ele não está tratando de abuso. Às vezes a tradução pode nos levar nesse caminho, mas a ideia para mim aqui é a ideia de um adultério onde houve relação consensual. Qual era então a punição para esse caso? Uma mulher e um homem, só que essa mulher prometida em casamento, ou seja, já tendo esse compromisso, eles têm relacionamento fora do casamento um com o outro, tá? Aqui os dois seriam punidos com a morte. Continuando, vamos ver o segundo caso.
Só um momentinho. A partir do verso 25, diz assim: Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Então nota que aqui já é uma outra situação. Aqui ainda envolve adultério, porque aquela jovem está prometida em casamento, porém não envolve adultério por parte dela, mas sim por parte do abusador. Aqui então é um caso de abuso. Esse relacionamento não é consensual. Essa moça não tinha como se defender e não tinha como buscar, pedir ajuda, gritar por ajuda, gritar por socorro, porque ela estava no campo, longe das pessoas. Então, nesse caso aqui, há o adultério, mas há também o abuso. Esse abuso é algo tão terrível que ele é considerado aqui como se fosse um assassinato. Vocês estão entendendo por que Tamar estava agindo como se estivesse em luto, como se tivesse acontecido uma morte, um assassinato? Então aqui, qual é a sanção? Qual é o crime? Perdão, a punição para esse crime? A moça é completamente inocente. Nada deve acontecer com ela. Agora, o abusador, ele deve ser tratado também pela pena capital, a pena de morte. Ok? Vamos ao último caso. Versículo 28 em diante. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, a minha tradução traz violentar, mas eu vou já falar um pouco sobre isso, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Só até aqui, ok? O que está acontecendo aqui? Uma jovem, então, que não fosse comprometida com ninguém, prometida em casamento, se ela fosse abusada, violentada, ela deveria casar-se com o seu abusador? A punição para ele seria pagar uma espécie de dote para os pais dela, por conta da desonra que ele causou a ela, e ela teria agora que viver com o seu abusador pelo resto da sua vida? É isso que o texto está dizendo para nós? Vamos olhar com calma, tá? A minha versão traduz como abuso, porque é uma palavra que ela às vezes pode ser interpretada assim, tá? Uma outra tradução, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela tenta ser bem literal, ela traduz como deitar com ela e usa depois a expressão a humilhou, a humilhar, ok? Eu entendo que essa humilhação aqui é por conta de que ela perdeu ali a sua honra. Ela era virgem e ela então foi desonrada. Dentro dessa cultura de honra e de vergonha, isso seria uma humilhação muito grande, ok? E tem uma palavrinha aí que ela pode ser traduzida como pegar ou capturar. Essa palavra que às vezes ela é traduzida como se fosse um caso de abuso. Porém, essa mesma palavra ela vai aparecer ao longo de todo esse capítulo 22. E como a gente já viu aqui, em outros casos ela não tem relação com abuso, e sim com relacionamento sexual fora do ambiente do casamento. Então, eu entendo aqui, irmãos, que a ideia não é a ideia de um abuso, mas a ideia do que a gente chama de fornicação. Ou seja, o que é fornicação? Sexo antes do casamento. Então, deixa eu traduzir tudo isso para vocês. Aqui eu entendo que há um caso de uma jovem virgem que não estava comprometida em casamento, e essa jovem, ela foi seduzida, ela foi apanhada por um outro homem, ok? E ela teve relações com esse homem. Eu entendo que aqui essas relações foram consensuais. Só que ao fazer isso, essa jovem ficou desonrada. Essa jovem agora, descoberto, e essa é a questão. Por que ela deveria ser punida? Porque foi descoberto. Então, descoberto aqui a questão, aquilo poderia impedi-la, por exemplo, de casar. Ok? Então, nessa situação aqui,
em que houve esse pecado sexual antes do casamento, essa jovem, e esse homem que fez isso com ela, ele deveria casar com ela. Era a única maneira de manter a honra dela. E aí ele pagaria como se fosse uma espécie de dote para o pai dela. Então note que aqui não é um caso onde a penalidade é a pena capital. Isso seria estranho, porque os outros casos de abuso, o abusador era punido com pena capital. Mas aqui não. Aqui ele paga uma espécie de multa. Ok? Então por isso eu entendo que a questão aqui envolve esse relacionamento consensual. Ele tem que casar e agora ele é obrigado a cuidar daquela moça para o resto da sua vida. Não pode se divorciar dela em hipótese alguma. Então, em resumo aqui, a pena de morte, o abuso, a violência sexual era punido com pena de morte. Alguns estudiosos também entendem que às vezes a punição poderia não ser a execução da pena de morte em si, mas o exílio, o banimento da comunidade. Ou seja, o abusador ele deveria ser expulso para outro lugar, para outro país, e deveria ser impetrado sobre ele uma maldição, de que por causa do seu abuso, Deus mesmo o eliminasse. Por isso, a morte, né? Deus trouxesse morte sobre ele. Ok? Então, essa é uma outra possibilidade aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é, se Tamar buscasse Davi, o seu pai, o rei, e reivindicasse justiça para o que ela acabou de sofrer, o que deveria acontecer com Aminon? Ele deveria ser eliminado. Ele deveria ser morto. Ou, no mínimo, se a gente pegar essa interpretação alternativa, ele deveria ser banido dali, expulso dali, debaixo de maldição, para que Deus o eliminasse da terra. A pergunta é, Davi executaria essa sentença contra o seu filho, Aminon, o filho mais velho, o filho amado que seria o sucessor de Davi? A coroa estava sobre ele, era ele que deveria reinar no lugar de Davi, Aminon. Davi o puniria? Talvez Tamar não acreditasse que sim. E ao invés de procurar Davi, procura Aminon. Qual é o fim de Tamar? Olha o verso 20 comigo. Volta lá para 2 Samuel 13, olha o verso 20. Só a parte final do verso 20, tá? E Tamar, finalzinho, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Aqui essa tradução, essa expressão muito triste, ela vai aparecer em outras versões como desolada. Eu prefiro essa expressão desolada, porque ela comunica mais do que apenas o estado de tristeza de Tamar, ok? O que seria uma pessoa desolada? Envolve a ideia de alguém que agora está reclusa, solitária, mas envolve também a ideia de alguém que se sente destruída. Que se sente completamente destruída aqui. Nós não encontramos mais informação sobre Tamar. Nós não sabemos como foi o final da vida de Tamar. Nós não sabemos se Tamar casou com alguém. Nada mais nos é dito sobre Tamar. E eu entendo, irmãos, que aqui não é apenas um retrato da Tamar nos dias ou semanas que se seguiram após a violência. Eu entendo que talvez aqui nós tenhamos um retrato do estado de Tamar após tudo isso. Tamar se tornou uma mulher desolada, reclusa, sozinha, isolada, amargurada, angustiada, vivendo ali com o seu irmão, Absalão. Bom, esse é o efeito desse abuso terrível na vida de Tamar. Agora eu quero mostrar para vocês o efeito desse abuso nos parentes de Tamar.
o efeito do abuso nos parentes da vítima. O que um abuso como esse pode causar, não apenas na vítima, mas nos familiares próximos da vítima. Olha comigo o verso 20. Vamos ver Absalão aparecendo em cena agora. O texto diz assim: Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Até aqui, porque o finalzinho a gente já viu, tá? Bom, o que acontece nos familiares da vítima de abuso? Irmãos, os parentes mais próximos normalmente ficam tão abalados, tão angustiados, especialmente nos casos em que o abusador foi um parente ou alguém muito próximo da família. Então as pessoas ficam tão angustiadas, tão abaladas, que não vendo a possibilidade de justiça ser feita, às vezes pensam em fazer justiça com as próprias mãos. É isso que normalmente acontece. Nós vamos ver aqui os efeitos disso na vida de Absalão. Vendo a sua irmã aqui, nesse estado, lembra? Ela saiu andando e chorando, com roupas rasgadas, pó na cabeça. E Absalão se encontra com ela. Por quê? Provavelmente, como eu já falei, ela foi para a casa de Absalão. E Absalão, então, ao encontrá-la, ao recebê-la naquela circunstância, ele mata a charada sobre o que aconteceu. Uma coisa importante, tá? A Bíblia, ela não registra todos os detalhes das coisas para nós. Ela registra para nós aquilo que é importante para nós, para a gente entender, para a gente chegar lá, tá? Então aqui, quando Absalão mata a charada logo de imediato, não significa que tudo que aconteceu foi que ele viu ela naquele estado e de pronto ele já disse: você se encontrou com Aminon? Talvez, quando Absalão viu Tamar naquela situação, ele pode até ter perguntado de imediato: morreu alguém? O que foi que aconteceu? Talvez Tamar tenha feito algum gesto, tenha dado a entender para ele que ela tinha sido abusada, violentada, e então aí ele mata a charada. Ele pergunta: teu irmão Aminon esteve contigo? E eu imagino a cena, não há resposta de Tamar, mas nós vamos ver pelo que se segue que Absalão tem certeza do que aconteceu. Eu imagino que ela provavelmente, talvez tenha balançado a cabeça confirmando. Em meio ao seu choro, seu pranto, em meus soluços, ela confirmou para ele que de fato Aminon era o responsável por aquele terrível mal. Como é que ele sabe que foi Aminon? Como é que ele foi aqui desconfiar logo de Aminon? Talvez no convívio, nos momentos em que todos os filhos de Davi se reuniam com o rei, numa festa, num banquete, num jantar. Talvez Absalão começou a perceber sinais, como Aminon se comportava na presença de Tamar. Talvez olhares que pareciam ocultos de todos, mas o observador Absalão estava ali e percebia. Poderia haver um problema ali. O fato é, ele estava próximo o suficiente de Tamar para perceber o que tinha acontecido. Ele estava interessado o suficiente em Tamar para perceber quem poderia ter sido o causador de todo esse mal. E diante disso ele tem duas reações. Primeiro ele vai dizer como ela deve proceder. Nós vimos aqui no verso 20. Ele vai dizer: acalme-se, minha irmã.
Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Na minha versão, essa expressão ela não retrata, não deixa a gente entender com exatidão o que Absalão ele está sugerindo aqui para Tamar. Talvez se você tiver uma outra versão, você vai ver com clareza a palavra aparecer ali como a ideia de fique calada, não diga nada. Ao invés de simplesmente acalme-se, a primeira sugestão dele é fique calada. Não comente com ninguém. Não busque ajuda. A gente fica assim até acha estranho por que ele teria dito isso. É provável que aqui, ao dizer isso, ele está tranquilizando ela, dizendo: eu sou o seu irmão mais velho e eu vou assumir a responsabilidade sobre isso. Eu vou dar um jeito. Fique calada, não comente com ninguém, eu vou resolver o problema. Mas ele dá uma razão, ele diz: ele é seu irmão. E nós já vimos, irmãos, na mensagem do domingo passado, toda a questão envolvendo a cultura em que eles habitavam, uma cultura marcada por vergonha e honra. Isso é diferente do tipo de cultura que nós experimentamos. Eu não vou hoje gastar muito tempo falando sobre isso. Oi, som. Então aqui, Abel. Voltando aqui, né? Se você quiser mais informações sobre isso, dá uma olhadinha na mensagem do domingo passado. Acho que ela não foi disponibilizada ainda no canal lá do YouTube da igreja, mas vai ser disponibilizada. Mas o fato é, um escândalo como esse seria terrível, afetaria toda a família. Tamar continuaria prejudicada, talvez ainda mais, ok? Agora, um outro motivo aqui dele dizer ele é seu irmão, não diga nada para ninguém, pode ser que no interior de Absalão ele também pensasse que Davi, ao saber da história, não resolveria o problema. O som? Ok. Então talvez Absalão desconfiasse que Davi não resolveria o problema. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que Absalão ele vai reagir. Olha aí no verso 22, só o comecinho do verso 22. Ele diz assim: e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Absalão também vai ficar calado sobre o assunto. Ele também não dirá nada. Ele também, inicialmente, aqui não fará nada. Ele nem testemunhará a favor, nem contra. Ele se mantém calado, silêncio sobre Aminon. Por quê? Será que Absalão também não quer justiça para sua irmã Tamar? As suspeitas de Absalão, se ele realmente tinha essa suspeita de que Davi não faria nada, nós vamos ver, logo essas suspeitas elas vão se confirmar. E ele talvez já estivesse desde o início percebendo que se ele queria alguma justiça para a irmã dele, essa justiça só viria por um meio, através das suas próprias mãos. Ele teria que fazer justiça com as próprias mãos. Então nós vamos ver isso se confirmando depois. Mas por hora, vamos ver aqui qual foi a segunda reação de Absalão. Ele tenta confortar Tamar. Ele diz: não guarde essa angústia em seu coração. Literalmente, minha irmã, busque manter a paz, busque manter as coisas em ordem dentro de você. Ele realmente deveria estar preocupado com a sua irmã. Absalão não parece alguém, nesse primeiro momento aqui,
que fica indiferente ao sofrimento e ao abuso da sua irmã. Pelo contrário, ok? O que nós vamos ver é que no coração de Absalão, diante desse ato tão terrível, começa a surgir um sentimento. Que sentimento é esse? Ódio. Ele começa a nutrir, nós vimos aí no finalzinho do verso 22, ele começa a nutrir um ódio contra Aminon por causa do que aconteceu aqui. E nós já falamos em outras ocasiões o que a Bíblia fala sobre a ira não tratada. A ira, quando ela não é tratada. A ira é algo que Deus nos dá para a gente ficar indignado diante de uma injustiça, diante de um pecado, diante de um mal. Para que então a gente possa fazer algo para resolver aquele problema. A ira, ela pode ser então uma ira santa. Essa ira que se manifesta contra o que é mal e pecaminoso como um combustível para a gente tentar fazer alguma coisa. A gente não ficar indiferente e deixar as coisas acontecerem, mas fazer alguma coisa para resolver o problema. Mas Paulo vai dizer em Efésios, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando a ira é deixada para o dia seguinte, quando a ira ela vai sendo guardada e ela não vai sendo tratada, então o que nós encontramos no final das contas é que ela vai estourar de alguma forma e não vai ser boa. A forma como ela vai se manifestar não vai ser boa. Bom, no que vai dar tudo isso daqui? Nós ainda vamos ver. Mas eu quero trazer o terceiro efeito aqui, tá? Vimos o efeito em Tamar, o efeito na vítima, o efeito nos familiares da vítima, e agora o terceiro efeito é o efeito aqui nas autoridades, digamos assim. Como é que as autoridades vão lidar com essa questão? E, na verdade, o que nós vamos ver aqui é a omissão das autoridades. Olha comigo o verso 21. É o último versículo que nós vamos ver hoje. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou irado. Davi também vai ficar irado. Davi era um homem crente, Davi era um homem que amava a Deus. E Davi está diante de um pecado absurdo, de um crime, de um mal acontecendo dentro da sua família contra a sua filha. Ele fica irado, ele fica indignado com isso. Como eu disse, a ira santa se manifesta e deveria conduzir Davi a fazer alguma coisa para resolver esse mal. O problema, irmãos, é que Davi só fica irado. O texto não mostra Davi fazendo nada. Ele não faz nada. Ele é o pai e ele é o rei. Ele tem poder para fazer alguma coisa, mas ele não faz nada. Por que Davi não faz nada? Há uma tradução antiga chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70. Septuaginta vem da palavra 70, ok? Que seria uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Essa versão ela é anterior até mesmo à vida de Cristo Jesus aqui na Terra, ok? Uma tradução bem antiga. E talvez ela tenha conservado em alguns momentos parte do texto original. E nessa tradução da Septuaginta, é dito, é acrescentado ali, que Davi, ele amava Aminon, porque ele era o seu primogênito. Isso é colocado como se fosse o motivo, a razão pela qual Davi não faz nada. Embora irado, indignado, ele não faz nada porque ele amava Aminon. Aminon, seu primogênito, seu filho mais velho, talvez fosse o queridinho de Davi aqui. E Davi não faz nada. Ele não tinha coragem para aplicar a sentença de banir Aminon ou de fato executar a pena capital sobre o seu filho. Davi não quer aplicar a justiça aqui para não perder o seu filho. Mas nós descobriremos, irmãos, que porque Davi se omitiu em fazer o que era o certo, talvez se ele tivesse feito o certo, Deus pudesse ter intervido com misericórdia e mudado as coisas. Mas porque ele se omitiu em aplicar a justiça, Davi não apenas vai perder o seu filho, ele vai trazer problemas para toda a sua família, problemas para o reino, para o seu próprio trono e para Israel. Ele vai perder muito mais
por não ter aplicado a devida justiça. Qual era o dever de Davi? Volta um pouquinho, olha o capítulo 8, verso 15. Capítulo 8, verso 15. Olha o que o texto diz. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Era isso que era esperado de Davi. Como rei, ele tinha que administrar o direito e a justiça ao seu povo. Aqui, então, ele está falhando como pai, ele está falhando como um rei também. Ele não está aplicando a justiça. Ao fazer isso, deixa eu ler só mais um texto com vocês. 1 Samuel capítulo 3, verso 13. 1 Samuel 3, 13. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Olha o que o texto diz. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Quando Davi se omitiu de fazer justiça por causa do seu filho querido, Davi estava se transformando aqui em alguém como Eli, um sacerdote rejeitado, que porque não fez justiça, porque negligenciou para proteger os seus filhos terríveis, Deus trouxe punição, Deus trouxe juízo sobre a sua casa. O que vocês acham que vai acontecer na casa de Davi agora, que ele está agindo igual a Eli? Bom, Davi, irmãos, também pode ter se sentido sem autoridade nesse momento. Como assim? Ele era o pai e era o rei. Como é que Davi podia não ter autoridade? Os pecados de Davi eram grandes demais, conhecidos demais. Os pecados de Davi também mereciam a morte. Davi também cometeu um adultério contra uma mulher que não era sua. Ele fez algo contra uma mulher que ele não poderia fazer. Ele tramou a morte do marido daquela mulher. E ele não foi punido por isso. Deus o poupou. Ou melhor, ele não foi punido diretamente, não é? Ele continuou vivo e reinando, mas os seus filhos seriam punidos. A gente já viu o primeiro morrendo, o filho de Batseba, ok? Mas Davi, diante disso, ele poderia agora se sentir fraco. Ora, como é que eu que fiz isso daqui, agora vou chegar para o meu filho que pecou semelhantemente, em alguma medida, e vou querer aplicar justiça? Ele vai me encarar como um hipócrita. Os outros vão me encarar como hipócrita. E Davi então negligenciou o seu dever, se omitiu do seu dever de aplicar justiça. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Quantos maridos, quantos pais deixam de assumir as suas responsabilidades depois que cometem algum pecado? Porque se sentem agora sem autoridade. Eu vou dizer uma coisa, isso não vai melhorar as coisas. Isso não vai resolver as coisas. Isso só vai trazer mais e mais prejuízo, porque você negligenciou, deixou de assumir a sua autoridade. Tudo vai ficar pior. Eu já vi casos em que o marido, por exemplo, cometeu um pecado contra a sua esposa, traiu a sua esposa, depois foi perdoado por ela, aí ele volta para o relacionamento, só que agora, por causa do pecado que ele cometeu, ele se sente sem autoridade. Então ele não lidera mais a sua casa, ele começa a se tornar omisso, ele começa a simplesmente ir empurrando as coisas, porque ele imagina, se eu falar alguma coisa agora, eu vou ser envergonhado. Vai ser lançado contra mim aquilo que eu fiz, o meu pecado. Então não tenho mais autoridade. As coisas só vão ficar piores. Nós precisamos resolver os problemas dos nossos pecados. Mas tendo resolvido o problema dos nossos pecados, assumir a função, assumir o dever que o Senhor coloca sobre nós. O pai e as autoridades aqui falham com Tamar. Não houve justiça humana para Tamar. Que triste o final dessa história, desse abuso. Não houve justiça humana para Tamar.
Isso talvez tenha agravado ainda mais o ódio no coração de Absalão. Talvez isso confirmou para ele, realmente, se eu quero alguma justiça aqui, vai ser somente pelas minhas mãos. Meus irmãos, o que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro, a omissão da justiça, quando a justiça deve ser feita e aqueles que têm poder para fazê-la se omitem, isso pode aumentar o fardo das vítimas. Nesse mundo, nem sempre a justiça será feita. Nem sempre. Abusadores pagarão pelos seus crimes. Ou criminosos de outra espécie pagarão pelos seus crimes. Nem sempre. Nem sempre. Vivemos num mundo caído e corrupto. Agora lembre de uma coisa: Deus não é omisso. Ele fará justiça. O mundo pode falhar com você, Deus não vai falhar. Um dia ele está comprometido plenamente a punir todo o mal e todo o pecado. Um dia a justiça de Deus será plenamente satisfeita. Deus não se omitirá. Ele fará justiça. Essa omissão das autoridades humanas, essa omissão pode tentar alguém a buscar justiça com as suas próprias mãos. Como eu já falei aqui, nós ainda veremos no outro domingo, ok? Eu quero dizer para você que há uma diferença muito grande entre legítima defesa e justiçamento. São duas coisas diferentes. O que é legítima defesa? É quando a sua vida ou a de outro está em risco. E naquele momento, a única coisa que você pode fazer é lutar para preservar a sua vida ou a de outro. E, infelizmente, para preservar a sua vida ou a de outro, às vezes você vai ter que tirar a vida do agressor, ok? Isso é legítima defesa. Agora, justiçamento não é legítima defesa. O que é justiçamento? É quando você sabe que algo aconteceu, as vítimas daquilo não estão mais em perigo imediato, você pode buscar a justiça, você pode buscar aqueles que têm autoridade legal para aplicar as sanções, mas você decide fazer as coisas do seu próprio jeito, pelas suas próprias mãos. Isso é justiçamento. A Bíblia não nos encoraja a fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Então não faça isso, porque no final os efeitos vão ser piores. Você acha que vai resolver um problema e você só vai aumentar o problema. Um crime havia sido cometido, agora vai ter o seu crime também. As consequências vão ser ainda maiores sobre a sua própria vida. Então, não faça isso. Descanse na palavra de Deus que diz: ao Senhor pertence a vingança. Entrega nas mãos dele. Eu já falei para você, ele não é omisso. Ele vai fazer justiça mais cedo ou mais tarde. Se a justiça humana tem falhado com você, você pode continuar batendo na porta da justiça humana. E se ela continua falhando com você, saiba, um dia Deus fará justiça. Deus fará justiça. Penúltima coisa. O abuso é um crime hediondo. Eu acho que às vezes a nossa legislação ela é branda com esse crime. Mas eu preciso dizer para você que pelas Escrituras não é um crime sem perdão. A Bíblia diz que um crime imperdoável, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O abuso é um crime terrível, mas ele não é o crime sem perdão. A lei até pode ter uma sanção que torne aquele crime agora sem volta. Ele vai receber uma sanção que não vai ter mais caminho de volta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diante de Deus, ainda há esperança para o abusador. E esse é o escândalo do Evangelho. Deus pode perdoar abusadores. Deus pode, se houver arrependimento genuíno.
e se houver um entendimento da terrível miséria do seu pecado, e o entendimento de que Cristo, o Filho de Deus, se fez homem e foi naquela cruz substituir, inclusive, abusadores e receber a punição que os seus pecados terríveis mereciam. Se ele descansar completamente em Cristo, ele pode ser alcançado por ele. É difícil para nós, né? O nosso senso de justiça, afetado também pelo pecado, entender isso. Eu não sei se você já viu, mas existem alguns estados americanos em que há pena de morte, ok? E ali, naquele corredor, naquelas celas ali que aguardam apenas a aplicação da sentença, estão aqueles que cometeram os pecados e os crimes mais hediondos, mais absurdos. E há um ministério de pessoas que pregam para aqueles criminosos. E alguns daqueles criminosos se arrependem dos seus pecados, confessam a Cristo. A sentença ainda vai ser aplicada. Eles ainda vão morrer pelos seus crimes. Mas enquanto eles caminham para a morte, eles caminham como homens diferentes. Eles não caminham mais como alguém sem esperança. Eles sabem, o meu pecado merece isso. E eu vou passar por isso. Mas pela graça de Deus eu serei recebido por Ele. Esse é o escândalo da graça. E eu estou dizendo tudo isso para você porque eu quero dizer que se Deus pode receber, perdoar abusadores que a gente considera como algo tão terrível, Ele pode receber e perdoar qualquer pecador. Eu não sei qual foi o teu pecado, mas eu sei que a porta da graça está aberta para ti. Se você se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo, você vai encontrar um Salvador que não te lançará fora, mas que dirá para ti: foi por ti aquela cruz. Foi por ti que eu morri naquela cruz. E eu te aceito apesar de quem tu és. A graça para ti. Se Deus aceita os piores pecadores, Ele pode aceitar qualquer um de nós. Porque nós também estamos entre os piores pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Às vezes foi só o freio da graça que não nos permitiu nos tornarmos tudo aquilo que a gente poderia ter se tornado. Eu quero só falar mais uma coisa. O fato de Deus poder perdoar, inclusive aqueles que cometem crimes hediondos, não significa que esses não vão sofrer consequências dos seus crimes ainda aqui nessa terra. Parte do processo de um arrependimento genuíno é confessar o pecado. É buscar justiça. E se eu sou o criminoso, parte do meu processo de arrependimento é me entregar às autoridades e confessar o meu crime. É isso que o Senhor espera. Há consequências, mas a boa notícia é que a vida não termina aqui. Por mais terríveis que seja a consequência aqui, se você está em Cristo, a eternidade para vocês. Alguns anos atrás eu estive lá nos Estados Unidos e nós estávamos numa reunião da igreja, de uma assembleia da igreja administrativa, e foi mostrado no telão a foto de um abusador que estava visitando aquela igreja, estava indo nos cultos daquela igreja. Por quê que foi mostrada aquela foto para a igreja inteira? Parte das consequências do crime daquele homem. A lei lá determina que quando alguém comete um crime como esse, e depois de pagar a sua pena e ser posto em liberdade, as pessoas que estiverem próximas àquele homem devem ser avisadas. A igreja não tem outra alternativa, ela tem que avisar, porque senão ela vai estar descumprindo a lei daquele lugar. Então, é enviado mensagem para os vizinhos, onde aquela pessoa vai morar, para que eles saibam, há alguém aí que foi punido por cometer abuso.
E é avisado, e tem que ser avisado na igreja. Por que tudo isso? Porque a lei, ela está mais preocupada em proteger outras vítimas potenciais do que em proteger, em pensar no conforto, no bem-estar daquele que cometeu um crime tão terrível como esse. Eles são avisados para que todo mundo fique atento. Olha, tem alguém aí. Ele pode ser reintegrado na sociedade. Você pode tratá-lo bem, mas tenha cuidado com seus filhos. Tenha cuidado com as pessoas que estão próximas a você, porque ele também pode reincidir nesse crime e você está sendo alertado. Por fim, vítimas terão de lidar com todos os efeitos terríveis desse pecado. E eu falei vários desses efeitos no começo da mensagem. Mas elas precisam lembrar que em Cristo ainda há esperança. O que eu quero dizer para você é: não permita que um abuso destrua você por completo. Não permita que o abuso tire toda a sua esperança de viver, tire toda a sua esperança de planos para o futuro, de construir uma vida que ainda pode encontrar alguma felicidade aqui. Não permita, não permita. Lembre, Jesus, aquele que foi para aquela cruz, ele foi por você. Alguém pode ter ferido você. Alguém pode ter machucado você. Pode ter maltratado você. Mas há alguém, Jesus, que olhou para você e apenas te amou. Ele olhou para você e ele quis ser moído, maltratado, mutilado no seu lugar, para que você tivesse eternidade com ele. Há um Jesus que te ama. E você pode descansar nele, porque a maior prova de amor ele já te deu. Ele morreu por ti. Ele te aceita. E ele vai cuidar de ti, mesmo quando todos os outros falharem contigo. Amém? Vamos orar nesse momento?